Começa agora o programa da Igreja Internacional Nova Vida. A Palavra de Deus, testemunhos de milagres e a oração da fé. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Glória a Deus, aleluia, amém? Mais um dia, da nossa mensagem, se livrando, sendo curado de toda lepra, amém? Às vezes a lepra da pessoa não é na pele, amém? Igual muitos aqui da Bíblia, Às vezes a lepra não é na pele, às vezes a lepra da pessoa, a lepra que a pessoa tem é na parte espiritual, amém? Às vezes a pessoa tem alguma coisa ainda que ainda não se achegou a Deus, ainda precisa de uma limpeza, amém? Tem pessoas que falam, pastor, eu não consigo perdoar, Sou uma pessoa rancorosa, uma lepra, Tem gente que falou hoje para mim, pastor, eu sou uma pessoa muito triste, é uma lepra, tristeza, A pessoa aceita a tristeza. Tem pessoas que falaram para mim, pastora, a minha lepra é a depressão, sou uma pessoa muito depressiva, Então nós temos que pedir para que o Senhor venha nos libertar, amém? Jesus, ele veio para ter uma mudança, para ter uma libertação, amém? Nós vamos estar lendo a mensagem que está no livro de Lucas, amém? Livro de Lucas, vamos ver aqui a mensagem, em qual página que está. Lucas 6, 17, amém? Livro de Lucas 6, 17, onde fala que Jesus cura muitos enfermos. Jesus veio curar todo tipo de enfermidade. Tem enfermidade que não é na pele, tem enfermidade que é na alma, tem enfermidade que é espiritual, amém? Tem pessoas que têm algum problema, mas é espiritual. Tem pessoas que eram mudas na Bíblia e era espiritualmente. Tem aquela mulher encurvada que ficou 18 anos encurvada, Mesmo ela estando na casa do Senhor, mesmo ela estando no templo, mesmo ela buscando, ela era uma mulher encurvada. Diz a palavra do Senhor que de maneira alguma ela poderia se endireitar. Ela precisava do quê? De uma libertação. Amém? Então ela não tinha lepra, mas ela tinha esse problema. Ela era uma mulher encurvada. Amém? Então ela era uma mulher encurvada. E diz a palavra do Senhor que ela de maneira alguma poderia se levantar. Então aonde aquela mulher ia, ela tinha uma má fama por causa da postura dela. Todo mundo falava, mulher encurvada, quando alguém ia falar alguma coisa, já sabia, amém? Porque ela era uma mulher conhecida, todo mundo conhecia ela, porque ela era a mulher encurvada da Bíblia, amém? Ela era a mulher encurvada daquela época dela. Então tem um relato que diz a palavra do Senhor que de maneira alguma ela poderia se endireitar, mas ela estava no lugar certo, ela estava no templo. Ela estava lá adorando, ela foi lá para ouvir a palavra de Deus. E quando ela estava lá ouvindo a palavra de Deus, Jesus a chamou. Amém? Jesus chamou ela e Jesus colocou as mãos dela, impôs as mãos sobre ela e a curou. Diz a palavra do Senhor que no mesmo instante ela ficou curada. Ela ficou livre. Era um espírito de enfermidade. Diz a palavra do Senhor que era um espírito de enfermidade. Não era uma enfermidade normal. Amém? Por isso que nós temos que buscar a palavra do Senhor. Por isso que nós temos que ser pessoas fervorosas na presença do Senhor. Por isso que nós temos que buscar a libertação nossa e da nossa família. Amém? Não podemos aceitar. Aquela mulher, ela tinha uma anormalidade. Ela era encurvada, diz a Bíblia. Então aquela parte dela, da coluna dela, não era uma doença normal, não era uma enfermidade, era um espírito de enfermidade. E Jesus colocou a mão sobre ela, repreendeu aquele espírito e ela ficou curada naquele instante.
Amém? Ela ficou curada, diz a palavra do Senhor. Então quer dizer, ninguém mais sabia, né? Todo mundo que viu ela sabia que ela foi curada. Mas quem não tinha visto, quando viu ela curada, nem lembrou mais aquela mulher encurvada, porque ela não parecia ser a mesma pessoa. Amém? Teve uma mudança na postura dela. Então aquela mulher foi curada por Jesus, porque ela estava na casa do Senhor. Amém? Então Jesus a libertou. Aquela lepra, aquela má fama, né? Olha a mulher encurvada, todo mundo, né, falando mal dela. E aonde ela ia, todo mundo falava, olha a mulher encurvada. Aquela mulher tinha um nome. Mas todo mundo falava a mulher encurvada, entendeu? Porque virou uma fama ruim, né? Porque todo mundo estava dando risada da situação daquela mulher. Mas quando ela se encontrou com Jesus, ela se endireitou. Amém? Jesus, ele veio para curar. Jesus, ele veio para libertar. Jesus veio para tirar tudo aquilo que te traz vergonha. Jesus veio para libertar você de qualquer situação ruim. Amém? Ou no pensamento, ou no coração. Tem pessoas que não têm lepra na pele. A lepra está dentro do coração. Amém? São pessoas amarguradas, são pessoas que não perdoam, são pessoas rancorosas, são pessoas que guardam mágoas. Amém? E aquilo não faz mal para as outras pessoas, aquilo faz mal para a pessoa que guarda aquela mágoa, porque isso se chama lepra. Amém? No mundo espiritual, o inimigo das nossas almas, ele vê. Amém? Quando a pessoa fala, eu não vou perdoar, quer dizer, o inimigo, ele fica contente, porque ele vai continuar prendendo aquela pessoa. Mas quando aquela pessoa ouve a palavra de Deus e o Senhor fala, orai por quem vos persegue, perdoa aquele que te fez mal, né? O que a pessoa fala? O que a pessoa faz? Tem uma passagem na Bíblia que fala que antes de levar a oferta no altar, nós temos que se reconciliar com o nosso irmão. Quer dizer, se nós levarmos uma oferta no altar, mas a gente estiver com o coração ruim, com o coração brigado com alguém, com o coração com ódio, com raiva, o que vai acontecer? Aquela oferta não vai ser aceita. Olha como é grave. Amém? Então diz a palavra do Senhor que antes de deixar a oferta no altar, vá e se reconcilie com o teu irmão. Quer dizer, a gente tem que liberar o nosso coração. Liberar o quê? Perdão. Amém? Tem pessoas às vezes que ficou te devendo, às vezes a pessoa te comprou, vou pegar um caso bem grande, né? Vamos supor que a pessoa comprou um carro seu e não pagou, né? O que você tem que fazer? Perdoar. Às vezes você emprestou seu nome para a pessoa, cartão de crédito, você emprestou, né, o seu crédito em algum lugar e a pessoa foi lá e comprou um monte de coisa e não pagou, tem que perdoar. Amém? Porque o que acontece? Quando você perdoa, no mundo espiritual você está sendo liberado. E se você não perdoar, aquilo vira uma lepra na sua vida. Teu coração fica magoado, você fica uma pessoa entristecida, você fica uma pessoa amargurada, né? E tem pessoas que faz alguma coisa para outra e quer uma recompensa. Amém? Tem pessoas que falam, nossa, mas eu ajudei tanto e essa pessoa nem me agradeceu em tudo que nós fizermos. Pensa assim, olha, eu fiz para ajudar. Se a pessoa não reconheceu, o Senhor vai te recompensar. Você vai receber um galardão do Senhor. Amém? Então, nunca coloque dessa forma. Ah, eu fiz, a pessoa não me ajudou. A pessoa nem me agradeceu. Deixa para lá. O que você fez de bom coração. Amém? Então, isso vai te tirar aquela tristeza, aquela mágoa que tem dentro do seu coração. Amém? Às vezes foi alguém da sua família, às vezes foi algum parente seu que você ajudou e a pessoa não reconheceu, não te agradeceu. Amém? Às vezes até virou as costas para você, mas você tem que perdoar. E aqui diz a palavra do Senhor assim, que Jesus cura muitos enfermos. Jesus veio para curar. Não importa o tipo da enfermidade, não importa o grau de enfermidade, não importa qual é a dificuldade. Nós temos que perdoar. Às vezes é uma coisa impossível, às vezes é um problema de saúde. Jesus veio para curar. Pastora, é um problema de coração. Jesus cura o coração. Às vezes você fala assim, pastora, é um problema na perna. Jesus, ele cura. Amém? Às vezes você fala, é um problema mental. Jesus, ele cura. Amém? Jesus, ele veio para curar.
para libertar, para transformar e para tirar toda a dificuldade da sua vida, toda a lepra. Amém? E aqui diz a palavra do Senhor, no livro de Lucas 6:17, que Jesus, ele cura muitos enfermos. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem. Nós temos que parar para ouvir Jesus, amém? E serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Jesus veio para libertar, para curar todo tipo de enfermidade, amém? Todo tipo de doença. Às vezes a doença não está na pele, mas a doença está dentro do coração, amém? Então nós temos que pedir para o Senhor, me cura, Senhor. Limpa meu coração, né? Espírito Santo de Deus, limpa meu coração. Nós temos que pedir para o Senhor nos ajudar, amém? Para que nós possamos chegar na estatura de varão perfeito, de estar na presença do Senhor sem ter do que se envergonhar, amém? Ser um obreiro aprovado diante do Senhor, amém? Estar na presença do Senhor limpo, amém? Com o coração voltado para as coisas de Deus, entrar em santidade, entrar em oração, amém? Sem se preocupar, sem ter nada que te desabone diante da presença do Senhor, amém? Mas você tem que ser uma pessoa aprovada, você tem que falar, não, Senhor, eu a partir de hoje, eu vou mudar. A partir de hoje eu vou tirar toda a mágoa do meu coração, toda a tristeza, todo o espírito de melancolia, tudo aquilo que não te louva, todos os frutos da carne, né? Tem os frutos do Espírito Santo e tem os frutos da carne. Os frutos da carne nós temos que negar, amém? Nós temos que dar os frutos de Deus, amém? E aqui diz a palavra do Senhor, e todos da multidão procuravam tocá-lo, todo mundo queria tocar em Jesus. Dele saía poder e curava todos. Quer dizer, todos que se chegaram diante de Jesus foram curados. Por isso que nós temos que se achegar diante dos pés de Jesus, para Ele nos curar, para Ele nos libertar, para Ele nos colocar em liberdade. Amém? Nós temos que chegar diante do Senhor, nós temos que abrir o nosso coração, nós temos que falar para o Senhor o que nós precisamos, amém? Nós temos que chegar diante do Senhor e pedir para o Senhor aonde nós precisamos de uma libertação, amém? Às vezes a lepra é a mentira, amém? Às vezes a pessoa mente e não consegue parar de mentir. Lá no livro de Apocalipse 22 fala dos mentirosos. Lá no livro de Apocalipse fala dos feiticeiros. Amém? Então nós temos que olhar para a palavra de Deus e falar, Senhor, tira isso de mim. Às vezes é a fofoca, né? Às vezes a pessoa gosta de fofocar e fala, nossa, eu preciso me libertar da fofoca. Então você tem que sair de perto dos fofoqueiros. Amém? Para você ser liberto, ser livre dessa lepra, porque a fofoca é uma lepra. Amém? A pessoa ouve alguma coisa e vai falar para outra pessoa. Aí aquela pessoa ouve também e já vai falar para outra. Isso é fofoca. Amém? Então nós temos que pedir para o Senhor, Senhor, eu não quero mais ser fofoqueiro. A partir de hoje eu quero que o espírito da fofoca saia da minha vida. Então é uma lepra. Amém? Mentira. Diz a palavra do Senhor que o pai da mentira é o inimigo das nossas almas. O pai da mentira é o diabo. Então o que nós temos que fazer? Bom, se o pai da mentira é o diabo, então a partir de hoje eu não vou mentir mais, porque eu não quero que ele seja meu pai. Amém? Então nós temos que chegar diante do Senhor e temos que pedir, Senhor, me liberta. Amém? De toda mentira, me liberta de toda fofoca. Que mais? Tem pessoas que gosta de ser o quê? Tem pessoas que é mal pagador. Também tem que se libertar, uma lepra. A pessoa compra e não paga. Amém? Já é uma mania da pessoa comprar e não pagar, comprar e não pagar, comprar e não pagar. Então é uma lepra. A pessoa precisa de uma libertação. Precisa chegar diante do Senhor e falar, Senhor, me liberta. Amém? Porque eu tenho uma má fama de comprar e não pagar. Então a pessoa precisa o quê? De uma libertação, é uma lepra.
Amém? A pessoa vê aquilo e compra, vê outra coisa e compra, vê outra coisa e compra, e não consegue pagar depois, e vira um mal pagador, é uma lepra. Amém? Então nós temos que pedir para o Senhor, me liberta, meu Pai, de tudo aquilo que não te louva. Nós temos que pedir para o Senhor. Às vezes a lepra é uma depressão. A pessoa tem uma depressão profunda, que a pessoa não consegue se levantar. A pessoa vai para a igreja, mas a pessoa continua prostrado, continua desanimado, continua triste, continua abatido por alguma situação, e a pessoa fica acamado, fica lá sem vontade, né? Com ausência de vontade, não quer fazer nada, não quer tomar banho, não quer se arrumar, não quer ir para a casa do Senhor, a pessoa não quer sair de casa. Tem pessoas que fecham a cortina do quarto, tem pessoas que fecham a cortina da sala, e a pessoa fica dentro de casa com a casa toda trancada, porque ali a pessoa tem uma lepra. Amém? A pessoa precisa de uma libertação. Ali a pessoa precisa que Jesus venha chegar na vida dela para ela ser liberada, ser livre daquela depressão. Amém? Porque a pessoa que tem depressão, muitas vezes ela não percebe o quanto a depressão ela tem. Mas as pessoas que estão em volta conseguem ver que a pessoa deixou de fazer muita coisa porque foi tomado por um espírito de depressão. Amém? Então a depressão, ela é uma lepra. Amém? Então nós temos que pedir para o Senhor, Senhor, me liberta de toda a lepra. Naamã, ele foi liberto. Amém? Mas porque ele ouviu o profeta. Amém? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, deixamos a palavra de Deus entrar dentro do nosso coração, é quando nós somos libertos. É quando nós abrimos mão. É quando nós falamos, Senhor, a partir de hoje eu quero fazer a tua vontade e não a minha vontade. A partir de hoje, Senhor, eu quero ser uma pessoa que anda na tua palavra, que anda nos seus caminhos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho. O que Jesus está falando para você? O que Jesus está falando que você precisa deixar? Tem pessoas que a bebida é uma lepra. A pessoa não consegue parar, todo dia a pessoa bebe um pouquinho. É uma lepra. Amém? Um abismo chama outro abismo. Tem pessoas que é o cigarro, pessoas que fumam, né? Então a pessoa precisa se libertar, porque aquele cigarro está fazendo mal para a saúde, mas às vezes a pessoa não consegue, é uma lepra. Amém? Então a pessoa precisa chegar diante do Senhor com sinceridade e pedir a sua libertação. Peça ao Senhor. Diz a palavra do Senhor que aquele que pede, recebe. Aquele que bate, abrir-se-vos-á. Você tem que pedir sua libertação. Você tem que pedir a libertação da sua família, da sua casa. Amém? Meu tio, ele era alcoólatra. Meu tio, ele era usuário de drogas, né? Hoje mesmo, nessa noite, eu encontrei com ele, né? Vi ele indo para a igreja, e aí eu falei para ele assim, falei, tio, vai lá, né, dá um testemunho, né, vai na igreja, dá um testemunho lá, né, na nossa igreja, porque ele é de outra igreja, ele, qualquer dia eu vou lá dar um testemunho. Ele era alcoólatra, era uma lepra, ele era mentiroso, era uma lepra. Amém? Jesus o libertou. Ele era uma pessoa que era morador de rua. Jesus limpou ele, tirou ele da rua, era uma lepra. Amém? Ele não conseguia viver numa casa, ele gostava de ficar na rua, ele não queria que ninguém falasse nada para ele, ainda que ele tinha uma casa montada lá, mas ele não queria ficar, ele queria ficar na rua, ele queria ficar bebendo, ele queria ficar usando droga, ele tomava álcool de postos de gasolina. Quer dizer, olha quantas lepras na vida de uma pessoa. Não gostava de tomar banho, era outra lepra. Mas quando ele foi para Jesus, minha mãe foi buscar ele lá no Paraná, que minha mãe achou ele na rua, minha mãe trouxe ele para São Paulo. Ele morava lá no Paraná, lá em Cascavel, na cidade de Cascavel, no Paraná. Minha mãe foi lá, buscou ele, trouxe ele para São Paulo. Minha mãe pegou ele barbudo, né, todo sujo. Aí ele tomou um banho, tirou a barba, já deu uma mudança. Aí ele chegou na igreja, e quando ele foi na igreja, ele já jogou a carteira de cigarro dele fora. E aí ele parou de beber, entendeu? Parou de usar droga, parou de beber, parou de fumar. Quer dizer, Jesus foi tirando todas as lepras, porque ele foi abrindo o coração. Hoje ele é um obreiro da casa do Senhor. Hoje ele tem casa de aluguel, hoje ele tem casa própria, hoje ele tem carro. Olha a mudança que Jesus fez. Mas ele teve que pedir para Jesus tirar a lepra.
Amém? Ele era leproso em todas as áreas da vida dele. Jesus o libertou, Jesus o curou de toda a lepra. Jesus veio para curar, Jesus veio para mudar, Jesus veio para transformar, e Jesus quer fazer isso na sua vida nessa noite. Amém? Qual que é a tua lepra? Às vezes você não conta para ninguém, não precisa contar para ninguém. As pessoas vão até, às vezes, criticar, mas conta para Jesus onde é a sua dor. Jesus é o remédio, confia no Senhor. Amém? Tem um corinho que fala assim. Então, Jesus, ele veio para libertar você de toda a lepra. Amém? De toda lepra, não importa qual é a lepra, não importa qual a sua dificuldade, não importa qual o seu problema. Pastor, a minha lepra é mentira, Jesus vai te libertar dessa lepra. Pastor, a minha lepra é eu estar mentindo o tempo todo. Às vezes a lepra da pessoa é não conseguir pagar as dívidas, ser um mal pagador. O tempo todo a pessoa está falando, fala que eu não tô, fala que eu não tô. Quer dizer, a pessoa está mentindo, amém? A pessoa tem uma má fama de mal pagador. Jesus quer curar essa lepra. Amém? Jesus, ele veio para curar. Jesus, ele veio para transformar. Jesus, ele veio para fazer tudo novo na sua vida, na sua casa. Aqui diz a palavra do Senhor que Jesus cura muitos enfermos. Jesus veio curar a pessoa que está doente espiritualmente e a pessoa que está doente também no seu corpo. Jesus veio também para libertar todo espírito de enfermidade. Tem pessoas que têm uma enfermidade. Às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça, mas é diagnosticado aquela dor de cabeça. Às vezes a pessoa tem uma dor na perna, mas tem um diagnosticado aquela dor na perna, que realmente aquela dor existe. Mas tem pessoas que têm um espírito de enfermidade e passa-se anos e anos e anos e a pessoa não consegue se curar, porque ali é uma libertação espiritual. Jesus veio para fazer isso. Naamã estava leproso, Naamã ia perder o cargo, Naamã ia perder a família, Naamã ele ia ter que ir para um lugar dos leprosos, para a aldeia dos leprosos, mas ele foi diante do profeta, e o profeta disse, o profeta Eliseu falou, olha, desce no Rio Jordão, vai lá e toma 7 mergulhos, dá 7 mergulhos no Rio Jordão. E o que ele fez? Ele se revoltou. Ele não quis obedecer, mas de repente um dos criados dele disse, meu senhor, se ele te pedisse alguma coisa difícil, tu não farias? Quanto mais mergulhar 7 vezes no Jordão. E ele ouviu a palavra daquele servo dele e ele falou, é verdade. E ele foi e desceu, mergulhou a primeira vez, continuou leproso, mergulhou pela segunda vez, saiu leproso, mergulhou pela terceira vez, saiu leproso. Quando ele mergulhou pela quarta vez, ele continuou leproso, pela quinta vez ele ainda saiu leproso, mas quando ele mergulhou a 6ª vez, ele ainda saiu leproso, mas quando ele mergulhou a 7ª vez, ele saiu curado, com a pele restaurada, como a pele de um bebê, porque ele obedeceu o profeta. Então não era uma vez, eram 7 vezes. Ouça a direção de Deus, porque Jesus vai te libertar de toda a lepra. Amém? Às vezes a lepra não está na pele, mas a lepra é espiritual. Amém? Jesus veio para te libertar. Jesus veio para te curar em todas as áreas da sua vida. Jesus quer te libertar, Jesus quer te curar. Amém? Vamos estar orando, amém? Nesse exato momento, vamos orar em nome do Senhor Jesus, amém? Te convido para a oração. Eu vou consagrar o copo com água, a peça de roupa, a fotografia, amém? Os seus documentos, aquilo que você precisa de uma bênção. Senhor, abençoa, meu Pai, esse copo com água, Senhor. Eu te apresento essa água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus. E aquele que beber, meu Pai, dessa água, seja curado de toda a lepra. Seja liberto, meu Pai, de todo espírito imundo. Todo espírito, meu Pai, imundo que veio contra essas vidas, não prosperará. Que quando essa pessoa, meu Pai, tomar dessa água, ela seja curada da insônia. Ela seja liberta, meu Pai, de toda enfermidade, de toda opressão, de toda depressão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu consagro essa água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Pai, abençoa, meu Pai, a peça de roupa, a fronha de travesseiro. Abençoa, meu Pai, essa pessoa grandemente sobre a face da terra. Vai curando, libertando e transformando. Visita as alianças de casamento, de noivado. Visita, meu Pai, esses documentos, meu Pai, que essa pessoa colocou para oração. Visita as fotografias, meu Pai. Dá, Senhor, a cura, dá a libertação. Tira, meu Pai, toda a lepra, meu Pai, dessa família, dessa casa, desse casamento. Todo o espírito de incompatibilidade do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, Senhor. Tira, meu Pai, toda a lepra da briga, da confusão, da contenda, da gritaria. Vai de encontro, meu Pai, nessa noite. Entra com o seu poder, despedaça o jugo, despedaça a sentença. Em nome de Jesus, para essa pessoa, meu Pai, que está cheia de dívida e não consegue pagar. Virou, meu Pai, uma bola de neve. Tira, meu Pai, toda dificuldade, meu Pai, dessa pessoa pagar essas dívidas. Entra, Senhor, com o teu poder. Entra, meu Pai, com a tua virtude. Justiça nossa, guarda de Israel. Deus de maravilhas, opera as tuas maravilhas nessa noite. Curando, libertando e transformando, meu Pai. Que toda lepra caia por terra em nome de Jesus. Que toda normalidade caia por terra em nome de Jesus Cristo. Pai, liberta, meu Pai, essas vidas. Que todas essas pessoas sejam curadas, livres, libertas. Que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Importa que seu nome seja glorificado sobre a face da terra, Senhor. Abençoa grandemente todas as famílias, meu Pai, que está sendo representada por essa pessoa que está orando juntamente comigo nesse exato momento. Abençoa com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Nós ficamos por aqui, amanhã nós voltamos em nome de Jesus. Amém? Não esqueça, pega firme. Busca do Senhor a libertação da sua casa, da sua família, dos seus filhos, dos seus netos. Não esqueça, Jesus veio para libertar de toda enfermidade, de toda lepra, de toda dificuldade, em nome de Jesus. Amém? Tchau e até amanhã, em nome de Jesus.